Eu queria iniciar essa minha reflexão com vocês, dizendo um pouco da sabedoria da igreja. A igreja, ela escolhe as leituras e escolhe muito bem escolhidas. E além disso, a oração inicial condiz com aquilo que estamos celebrando nesse 14º domingo do mês, do tempo comum. A oração inicial, a oração coleta desta liturgia dizia assim, quero lembrar vocês: ó Deus, pela humilhação do vosso mundo, reerguestes o mundo decaído. Na verdade, irmãos, nós estamos celebrando isto exatamente. Cristo hoje se faz presente aqui para quê? Para levantar a cada um de nós, para nos libertar dos nossos pecados, para fazer de nós criaturas novas, criaturas capazes de fazer a vontade de Deus. Não é simples, não é fácil. E por isso continue, dai-nos uma santa alegria, para que livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Na verdade, o que Deus quer nos dar a eternidade. Mas para que isto aconteça na nossa vida, irmãos, é necessário nos desvestirmos deste homem velho, que muitas vezes fala em nós, e nos revestirmos da graça, nos revestirmos do Espírito Santo. A segunda leitura da carta aos Romanos lembra a nós isto. Ele diz assim: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais. Essa é uma boa notícia que o Senhor nos dá. Eu sei, irmãos, que a nossa luta todo dia é justamente esta. São Paulo dizia assim: eu quero fazer o bem, mas quando vejo, pratico o mal que eu não queria. E ele fala: quem me libertará deste corpo corruptível, deste corpo, desta carne que muitas vezes fala em mim, fala em nós. Para acontecer isto, para que nós nos deixemos guiar pelo Espírito, é preciso uma coisa só: nos tornarmos humildes, pequenos. A humildade, irmãos, é algo que é necessário para cada um de nós. E sabe o que é ser humilde, ser pequeno? É reconhecer que você sozinho não dá conta do recado. É reconhecer que você é débil, é fraco e que necessita da graça de Deus, necessita do amor de Deus. Se nós não reconhecermos isto, não adianta nada. Podemos rezar muito, podemos fazer muitas orações, muitas devoções, podemos participar muito da missa, mas se o teu coração não muda, não adianta. Por isso Jesus começa, e vocês sabem por que eu digo isto? Porque Jesus não foi aceito. O profeta Zacarias dizia assim, que um rei viria, mas este rei não veio como os homens quis, como os fariseus quis, como Israel esperava. Porque Israel esperava um Deus poderoso, um Deus como Davi, forte, que pudesse então elevar o povo de Israel. Mas de repente vem um Messias manso, humilde, pequeno.
que vem para destruir tudo aquilo que mata o homem. E como ele destruiu? Se deixando matar, morrer. Ele não veio para lutar, combater, mas veio como humilde e manso. E com a humildade e a mansidão venceu o inimigo. Sabe por que nós não conseguimos vencer na vida? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos, de verdade, vencer os nossos inimigos? Porque muitas vezes queremos fazer isto na força. Por isso Jesus começa o evangelho de hoje dizendo: eu te louvo, ó Pai, do céu e da terra, porque revelastes estas coisas não aos sábios e entendidos. Aqui não se trata da inteligência. Aqui se trata do pecado maior do homem, que é a autossuficiência e o orgulho. Por isso não aceitaram Cristo. Este é fraco, este é pobre, este nasceu aí, este que ama, que perdoa, que acolhe o pecador, que senta na mesa com ele, este nós não queremos. É impressionante isto, irmãos. E é justamente isto que o Senhor chama a cada um de nós. Ter o Espírito do Senhor, ser humilde, é de verdade deixar que Deus haja e nós não palpitarmos nada. Deixar que Ele de verdade atue. Por isso Jesus Cristo revela-se para quem? Para os pequenos. E quem não é pequeno, quem é grande? Deus não se revela de que forma? Primeiro derruba ele do cavalo, como aconteceu com São Paulo. São Paulo achava que sabia tudo, até que Deus derrubou ele do cavalo. E por isso que muitas vezes Deus permite na nossa vida certas situações que muitas vezes nós não entendemos. E às vezes até questionamos a Deus: por que o Senhor permitiu isto na minha vida? Por que este sofrimento? Por que estas situações terríveis? Para me derrubar do cavalo, para me derrubar do orgulho, para me fazer pequeno, pobre. Por isso que Cristo aqui no Evangelho continua a dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo. Sabe o que pesa na nossa vida, irmãos? Os nossos pecados. Porque no fundo nós queremos dar conta sozinho das coisas e não conseguimos. E o Senhor vem como aquele que venceu o pecado por nós. Jesus Cristo não veio tirar a cruz de ninguém. Quando ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Jesus não veio tirar a cruz. Não, pelo contrário. Aquilo que ele coloca para nós é pior do que o que era a lei. A lei dizia: amai os vossos amigos, amai os vossos irmãos, odiai os vossos inimigos. Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Nós somos capazes disso? Impossível. Por isso carregamos o peso da mágoa, carregamos o peso da falta do perdão, carregamos o peso do pecado, que muitas vezes pesa sobre nós. Mas se nós nos apoiarmos em Cristo, Ele certamente nos ajudará a carregar com os nossos pecados. É interessante quando ele diz no final do Evangelho: pois o meu jugo é suave. Vocês sabem o que é o jugo? Hoje ainda existe, né? O jugo é aquela madeira que une dois animais para carregar a carga, né? Quando Jesus fala: o meu jugo é suave, o Senhor nos convida a Ele deixar carregar
conosco, Ele quer caminhar conosco. Ele quer carregar as nossas dificuldades. E se nós de verdade nos fazemos humildes e pequenos, a vida não é difícil. O sofrimento não é difícil. As dificuldades não são difíceis, mas são leves. Por quê? Porque o amor de Deus é maior do que tudo. Por isso que São Paulo vai depois dizer: quem me separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a espada? Nada me poderá me separar do amor de Deus. Irmãos, sejamos pequenos, peçamos a Deus esse Espírito. Quando fala do Espírito, o Espírito, na verdade, e a carne, um é diferente do outro. Quando eu me deixo conduzir por Espírito, quem age é Deus, não sou eu. Mas quando a carne fala, aí é eu que estou dizendo para Deus: espera aí, eu sei o que é melhor para mim. E nós, na verdade, não sabemos. Conhecemos muito pouco da vida e Deus conhece tudo. Confiemos no seu amor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso.